Olha, esse início, inclusive, né, aproveitando para falar, isso é muito importante. Quando os alunos forem ou assistir uma aula ou compartilhar alguma tela para apresentação, é importante que tenha essa conversa anteriormente, inclusive vocês poderem entrar antes na sala para ver como é que está, né, o espaço que vocês estão gravando, ver como é que está o microfone, porque essas coisas acontecem mesmo. A gente vai, na verdade, a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas, com essas tecnologias, então essas questões podem acontecer, mas o importante é que, corrigido e solucionado, obviamente, o problema, a gente começa, então, a nossa apresentação, nossa aula, que é o mais importante, e os alunos também, a apresentação dos seminários, dos trabalhos, tá? Então, novamente, o nosso tema hoje é comportamento e boas práticas na sala de aula online, e eu pensei, quando elaborei esse material pra gente, em falar de questões relacionadas ao professor, quer dizer, a expectativa que o professor, a demanda que o professor tem em relação ao aluno, e de questões que eu observo dos alunos nas práticas de aula, tá? Durante o calendário especial, eu tive a oportunidade de dar um workshop, e ali eu fui aprendendo uma série de ferramentas, uma série de questões que me auxiliaram bastante agora nesse início do semestre, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: hoje, não só o aluno, o professor, né, pessoas de todas as áreas do conhecimento, área do trabalho, todo mundo, para além das ferramentas que eles já tinham que saber e ter habilidade, eles precisam de acrescentar ou trabalhar mais intensamente ou com mais energia com outras ferramentas. Então, por exemplo, o computador, as telas, o mobile, o tablet. É claro que o professor já usava isso antes, né? É claro que ele usava isso para dar a aula, inclusive no formato presencial. Sim, a gente, né, quando a gente ia dar nossa aula no PowerPoint, no DataShow, a gente usava esses equipamentos. No entanto, ele estava presencialmente. Ele trabalhava com outras habilidades, para além dessas ferramentas, para poder engajar os alunos. E hoje, esse professor que está trabalhando de forma remota, ele não tem essa oportunidade. A nossa oportunidade de engajamento com vocês e a relação de comunicação, né, dos alunos com os professores, ela se estabelece via tecnologia. Não existe mais esse corpo a corpo, não existe mais eu olhar para esse aluno, perceber a expressão desse aluno, para eu conduzir uma aula, um momento, né? Tudo é mediado pela tecnologia. Então, são habilidades que nós tivemos que desenvolver, estamos desenvolvendo, que é diferente. E é claro que nesse processo temos acertos e temos erros. Então, imagine o professor já tinha que trabalhar com, né, você está vendo a figura do professor com vários íconezinhos aí, né, a maletinha, a questão do laboratório, né, o caderno, a caderneta, o próprio mobile que ele também usava, as telas que ele levava para a sala de aula, fora todas essas tecnologias que ele já utilizava, ele teve que adaptar, ele teve que aprender, ele teve que conhecer outras ferramentas de engajamento. Então, ele tem que hoje em dia trabalhar com o Google Meet, tem que saber um pouquinho de ferramenta para trabalhar no Google Classroom, essas outras, o Quiz, né, essas outras que vocês estão vendo, o próprio Siga, que, por exemplo, na minha experiência, eu trabalhava pouco com o Siga, no sentido de produção de conteúdo, né? O Siga, geralmente, eu utilizava para dar frequência, né, para colocar uma nota, para dar uma notícia, e hoje o Siga se tornou uma ferramenta importante de comunicação. Então, hoje em dia, essa comunicação é mediada em nossas apresentações, em nossas aulas, por essas ferramentas, por esses softwares, né, por todas as tecnologias que vão nos auxiliar a manter uma comunicação mais saudável com os alunos, uma comunicação em que a gente pode conversar com eles, que não seja assíncrona, que não seja somente deixar uma videoaula, né, mas possibilitar um quiz no meio da nossa conversa, uma correção compartilhada que a gente pode fazer via Google Classroom. Então, essas ferramentas estão nos auxiliando a melhorar essa comunicação com o aluno. Mas imagine, é muita coisa para a gente poder aprender de uma forma tão intensa, de uma forma tão rápida.
Então, existem alguns perfis de professores que a gente encontra, né? Aquele professor que é um professor que não consegue lidar com essa ferramenta, tem muitas dificuldades, né? Então, assim, eu conheço professores que eles estão contando com o auxílio de outros professores, né? Ou de outras pessoas da família para poder, de fato, né, se engajar, lidar com essa ferramenta. Tem outros professores que já faziam isso, que no caso é esse aqui, né? Que a gente está vendo, esse aqui que é o professor, que ele já trabalhava com isso, independente do que, né, do nosso contexto hoje. Então, ele falou, não, isso para mim eu já dava, né, a minha sala de aula era aquela sala invertida, então eu já dava minhas videoaulas, e em sala de aula eu aplicava testes, aplicava uma série de coisas via tecnologia. Para mim, né, isso não faz tanta diferença. E aquele professor, que sou eu, por exemplo, que eu me considero aqui nesse meio, que é o professor que está muito engajado, né, que está muito interessado em aprender a lidar com essas ferramentas, mas que tem dificuldades de lidar com elas, né? E conta muito com a colaboração e com o apoio dos alunos para a gente, então, passar por esse momento, para a gente passar por esse momento com qualidade. E tem, gente, aquele professor, né, que faz de tudo para possibilitar o melhor para o aluno, mas está cansado. Está cansado porque ele tem um webinário, ele está cansado porque ele precisa criar atividades e atividades síncronas, criar atividades em, por exemplo, no Google Classroom ou em outras ferramentas aí que te possibilitam isso. Ele precisa montar o conteúdo, ele precisa de olhar o lugar que ele está trabalhando, né, o espaço que ele está trabalhando. Eu, por exemplo, eu tive alguns problemas de saúde em função de ficar digitando. Então, eu tive que mudar o meu espaço de trabalho, eu tive que comprar uma cadeira nova, eu tive que mudar o meu home office para poder me adaptar a esse novo momento, já que eu fico muito tempo hoje em dia, né, elaborando as minhas aulas, conversando com os meus alunos, fazendo aí toda essa questão de orientação. Então, isso às vezes causa uma exaustão nesse professor, ele fica desgastado, né? Às vezes ele conversa sozinho quando ele vai elaborar a aula, ele não tem uma maneira de olhar para um aluno, para ver, poder olhar a relação, né? Ver a relação dele, a reação dele, né, em relação àquele conteúdo. Então, é um momento muito isolado. Então, por favor, entenda esse professor, ele também está exausto, assim como os alunos, ele também está exausto com todas, né, essas informações, essas ferramentas, mas ele está fazendo o melhor para poder passar esse conteúdo, porque a ideia é a formação desse aluno, né? A gente faz tudo pela formação desse aluno. Então, gente, hoje eu queria chamar muita atenção de vocês para uma questão importante, né? Colaboração, né? É importante esse aspecto quando a gente vai trabalhar com essas ferramentas da tecnologia. É empatia, a gente entender o outro, a gente ajudar o outro nesse processo, para a gente passar por esse processo, como eu ressaltei, e vou destacar durante toda a minha apresentação, com a maior qualidade, né? O melhor que cada um, a melhor performance, o melhor desempenho que cada um pode aí ofertar, tá? Então, como é que a gente pode melhorar esse desempenho online? Principalmente a relação do aluno com o professor. Vocês já estão começando a ter aulas, não já? Como é que é quando vocês entram em sala de aula? Esse é o ideal. Gente, o professor, a coisa que ele mais quer no mundo, em sala de aula, é entrar com uma aula cheia de gente, tá? Uma aula com pessoas interessadas, né? Com os rostinhos, aí ele vai conversar um pouquinho, antes dele começar a dar aula dele, de repente vai fazer uma presença, vai contar uma história, vai contar um caso, né? Vai colocar um caso, mais um caso para uma discussão mais acadêmica, uma discussão mais aprofundada, mas ele quer olhar vocês. É importante isso, que o professor olhe vocês. Não apenas veja que vocês estão presentes, né? Obviamente, pelas ferramentas que ele pode verificar isso, mas olhar o rosto. Nós somos seres humanos. Nós precisamos do outro para estabelecer a nossa comunicação. Isso é importante para a gente, né? Isso dá mais energia. E eu me coloco muito nesse lugar do professor, que gosto de olhar para os meus alunos. Inclusive, eu falo com eles no início, deixa eu olhar vocês, deixa eu ver como é que vocês estão. Por favor, entre só um pouquinho. Então, mesmo que não dê, obviamente, para vocês entrarem, né, ficarem online visualmente o tempo todo, por quê? Porque a gente está na nossa casa e a gente entende que no nosso ambiente pessoal existem outras interferências, mas o máximo que vocês puderem, tá? O que é o real que a gente encontra hoje? Isso, gente. A gente entra numa sala de aula online via Google Meet,
né, ou outras ferramentas aí, e a gente encontra isso, tá? Tira o áudio e tira o vídeo. Só que isso é o tempo todo. E isso é muito ruim para o professor, muito ruim mesmo. Então, uma dica para vocês, né, para vocês poderem auxiliar esse professor é apareça no início, ou converse com ele, olha, professor, eu vou ter que sair nesse momento, ou eu vou desligar nesse momento, porque eu estou tendo alguma interferência, algum ruído, mas mostre para esse professor, de alguma forma, que você está ali, que você está aprendendo aquele conteúdo. Para ele é muito importante, tá? Então, novamente, uma coisa que eu quero destacar para vocês, gente, colaboração. Auxiliem esse professor para que ele possa passar esse momento para vocês, um momento, né, de conteúdo, de transferência de conhecimento, mas com vontade, né, com vontade, olhando para vocês, percebendo um pouquinho, conversando com vocês, né, na medida do possível. Então, por exemplo, hoje, né, que eu falei para vocês, ontem eu fui dar uma aula, é claro que isso é um recorte da minha aula, tá? Isso foi uma parte de uma atividade que eu fiz, mas olha só, olha a minha sala, né? Eu estava apresentando, e aí, logo depois da minha apresentação, eu dei uma atividade. Quando eu retornei a essa atividade, minha sala ainda estava desse jeito. Eu tinha dado mais ou menos um tempo para meus alunos, vou dar uns 20, 30 minutinhos aí para vocês trabalharem um determinado texto, e quando eu retornei, foi difícil de engajá-los novamente. Então, se o professor estipulou um tempo para você, respeite esse tempo. Tá? Se ele falou, olha, daqui a 20 minutos, por favor, retorne para a gente conversar sobre determinado exercício, respeite esse tempo. Ok? Porque é importante que esse material se torne mais humanizado, gente. Essa é a palavra. Né? A gente tentar humanizar mais a tecnologia. Então, vamos lá. E quando vocês forem aparecer, né, quando vocês estiverem com a câmera ligada, participe sempre, né, e sempre que puder, veja bem, eu não estou solicitando ou pedindo vocês para estarem, né, até porque não é possível, porque o professor, quando ele estiver apresentando, né, ou usando qualquer outra ferramenta, ele não vai olhar, mas no momento que ele estiver conversando com vocês, ele vai querer te olhar, tá? Mantenha a câmera ligada, humanize, coloque isso na cabecinha de vocês, humanize a apresentação de vocês, tá? Desliga o microfone quando vocês não forem, né, falar, para evitar, obviamente, ruídos e atrapalhar a exposição, isso é importante. Eu tenho tido aula com os meus alunos, os alunos não desligam o microfone, aí eu escuto latido de cachorro, mãe falando, um barulho da rua, qualquer coisa nesse sentido que atrapalha. Aí eu tenho que parar a minha aula, parar a minha exposição, né, parar aquele conteúdo que eu estou dando e desconcentrar, porque a gente, de certa forma, isso provoca aí um ruído na nossa concentração para poder falar isso com esse aluno. Então, não esqueçam de fazer isso é muito importante, tá? O fone de ouvido, tá? O fone de ouvido, ele é importante porque você tem uma perspectiva de você ter uma acústica melhor. Por exemplo, ontem eu estava dando uma aula, isso, gente, a gente vai aprendendo isso que eu estou falando com vocês, tá? A gente vai, na verdade, testando e ver o que a gente vai acertando ou não. E eu moro aqui, num apartamento, né, com a minha família, eu tenho uma filha de 3 aninhos. A minha filha, eu tirei ela da escola por conta da pandemia, então ela fica aqui em casa. Então, o que eu faço? Eu procuro um espaço, né, um espaço onde eu posso fechar a porta, para que eu possa, então, dar minha aula e me concentrar para aquele momento e me dedicar, me doar para os meus alunos. Mas eu não estava com meu fone, eu estava sem meu fone, estava apenas com o som, né, o som ambiente. O que aconteceu? Ela começou a bater na porta, que ela queria conversar comigo. E isso provocou um ruído de comunicação, porque, queira ou não, o que eu fiz? De uma certa forma, ele, né, provoca aquela descontração, você desconcentra, perdão, e aí você, né, quer atender, não consegue, não pode atender, e aí ela começou a falar, tá? Tá, a porta estava fechada, tudo bem. Mas mesmo assim, aquele som ambiente, aquela fala dela, ela teve uma repercussão na aula, os meus alunos riram, foi até interessante, assim, provocou uma descontração em sala de aula, mas isso não é saudável, tá? O saudável, o ideal que a gente está trabalhando é que a gente possa manter esses equipamentos e esses equipamentos funcionarem na hora da nossa apresentação, da nossa aula, porque esses ruídos podem acontecer, tá? Fora, gente, outras experiências que vocês, obviamente, já tem, todo mundo tem uma historinha para contar aí desses webinários, né, desses encontros online, cada um tem uma história aí que fica registrada, né, que ficou registrada. Meus amores, aqui eu coloquei para vocês um ideal de como que vocês podem trabalhar o cenário, tá bom? O ideal é vocês estarem dentro do ambiente
que, né, de alguma forma se aproxima de um escritório, né, não sei, de uma biblioteca, de um local de trabalho, de um local de estudo, e que você, de certa forma, desfoque aquele fundo. Eu vou mostrar para vocês qual que é uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá? Estou tentando utilizar essa ferramenta, mas ela dá um delay, ok? Então, nem sempre é o ideal, tá? E usar, obviamente, uma luz artificial, tá? Você pode usar a luz, né, a luz natural, a luz daquele espaço? Pode. Só que mesmo assim pode ficar escuro, você pode ter algumas sombras. Então é importante que você use uma luz artificial, que depois eu vou falar para vocês também algumas dicas caseiras que vocês podem ter, tá? Mas o ideal é isso, tá? Outra coisa, o enquadramento. O ideal é um enquadramento onde que você possa ter, né, ficar de ombro para cima, né? E que possa ressaltar o quê? O Professora, teu rosto. tá cortando o áudio. Tá Não, cortando? na verdade, Melhorou? o áudio aqui para mim tá bom, professora, mas a sua imagem travou, né? Pelo menos para mim. Travou? Sim. Melhorou? Mas a apresentação pelo menos está dando? A apresentação está. Então vamos continuar, porque nesse momento, mais importante é a apresentação. Depois a gente melhora essas ferramentas. Pode ser, gente? Sim, ok. Tá? E aí depois eu dou uma pausa aqui, a gente tenta ver o que está acontecendo. Às vezes também ele melhora também com o tempo, vamos ver, tá? Então, mais importante, gente, vamos concentrar na minha apresentação, então. Mais importante é que vocês percebam, então, que o cenário, né, desse momento, ele é importante, por quê? Porque ele vai dizer sobre esse momento. Você não está no momento que você está relaxando, né, ou no momento privado, você está numa sala de aula. Tá? Então, o lugar que você está é importante. E esse enquadramento ele é importante também. Ele vai ressaltar suas expressões faciais, né, quando você for falar ou quando você estiver prestando atenção. E ele também vai possibilitar que a pessoa ela perceba que o local o espaço onde você está não esteja em primeiro plano e você seja a parte central. Melhorou a imagem? Caroline, melhorou? Melhorou a imagem? Não, a sua apresentação está perfeita, mas a sua imagem, a câmera realmente não está, para mim, não está funcionando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou tirar o efeito. Melhorou? Eu tirando o efeito? Agora sim, sim. Então tá certo. Eu vou falar sobre esse efeito, mas existem sim, os efeitos colaterais desse efeito que a gente usa na nossa apresentação, tá, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui a apresentação aqui, então. Então, vamos lá. Ó, então, esse local onde você trabalha, que eu falei para vocês, essas dicas, elas são as dicas ideais, mas a gente sabe que elas não são as reais, né? Uma dica para você trabalhar com esse efeito desfocado é usar esse que eu comecei a nossa apresentação, tá? Que é uma extensão do Google Meet, chamado Visual Effects, que ele vai te permitir ter vários tipos, né, de situações que você pode trabalhar esse ambiente que você está. Qual que é o problema dele? É que ele provoca, né, dependendo aí da qualidade do seu computador, de onde você está trabalhando, ele tem os efeitos, né, para você usar essa ferramenta, tá? Então, você pode verificar, igual, por exemplo, a gente está fazendo aqui. Ah, professora, travou, não tá legal, então a gente tira esse efeito e a gente continua a nossa apresentação, tá? Mas isso é só uma dica para vocês, e no final também eu vou deixar uns links aí, para que vocês possam, onde vocês podem encontrar, ou dicas, ou conteúdos que vão explorar isso melhor, tá? E essa mensagem corporal, ela vai produzir, obviamente, uma repercussão para esse professor, para essa apresentação, tá? Então, primeira coisa que você tem que perceber, você vai apresentar nesse dia, ou nesse dia você vai aparecer na tela, e é importante que você apareça na tela, como é que você se preparou para aquela situação, tá? Como é que está seu engajamento, seu interesse, né? Você vai assistir aula assim, ou vai assistir aula num local, né, em que você deixa nitidamente que você não está nem um pouco interessado, que naquele ali não é um local de trabalho para você poder assistir essa aula? Qual é a mensagem que você quer passar para aquele professor? Qual é a mensagem que você quer passar para aquela turma, para aquele grupo que está ali, tá? É importante que você esteja motivado para esse momento. Pessoal, a gente não está assistindo aula presencial, mas nós temos, né, as nossas rotinas, né, nós temos os nossos horários.
Eu, por exemplo, não, obviamente não estou indo nesse momento na universidade para fazer minhas práticas de laboratório, né? Mas eu me visto como se eu estivesse dando uma aula, né? Eu tenho prazer, eu faço inclusive preparação vocal para poder dar aula, tá? Para abrir bem a boca, para o meu conteúdo ele sair de uma forma mais adequada. É como, bebo bastante água, é como exatamente eu estivesse dando uma aula, tá? Então, toda a sua mensagem, né, essa energia, esse sorriso que você dá quando você abre uma aula, ou quando você, por exemplo, vai apresentar um trabalho para o professor, toda essa energia ela é importante porque ela vai passar uma mensagem, tá? Então, novamente, evita, gente, evita de vocês trabalharem offline, né? Obviamente, como eu falei para vocês, não é o tempo todo. Offline, que eu digo assim, vocês não aparecerem e nem o áudio de vocês. Porque o professor, ele quer olhar vocês, tá? Isso faz parte dessa dinâmica, dessa relação, ok? Mas se prepare para isso, tá? Qual que é o real? O real é o seguinte, professora, é lindo aquele slide que você mostrou anteriormente, né? Mas eu não tenho um local adequado na minha casa para poder gravar. Eu não tenho uma biblioteca, né? Eu não tenho um fundo de escritório, como a gente vê nas propagandas, né? Como a gente viu nessa imagem que eu mostrei para vocês, ou como a gente vê em programas de TV, né? Nos programas informativos de TV, de jornalismo, a gente geralmente vê cenários lindos, né? A iluminação da minha casa é precária, eu tenho pouca iluminação, né? Eu não tenho um suporte para poder fazer isso, eu não uso PC, eu só tenho celular. Eu sei que existem essas dificuldades, tá? Existem alternativas para poder superar essas dificuldades, que é o que a gente tem que fazer, porque a gente não tem outra alternativa. Né? Você tem algum outro caminho? Não tem. Você vai encontrar com esse professor em algum outro momento? Não vai. Então, vamos melhorar e vamos tentar usar as nossas ferramentas para a gente melhorar a qualidade, né, dessa exposição, tá? Uma dica que eu quero dar para vocês e evitar isso aí. Então, vamos lá, soluções caseiras, né? Gente, como eu mostrei aqui para vocês estão vendo aqui meu quarto. Meu quarto, gostaria eu de fazer na minha sala, né? Onde eu tenho um efeito de profundidade, onde eu tenho um quadro, onde eu tenho uma planta que com um fundo desfocado vai ficar bonito, gostaria. Mas a minha realidade é que eu não posso, né? Eu moro com 2 pessoas, né? Considerando uma criança, o meu marido, e essas 2 pessoas transitam na minha casa. Não tem condições, então eu vou para um local que eu tenho condições. O lugar, esse cenário que você pode fazer na sua casa, pode ser um local com uma parede. Não precisa ter, né, aquele fundo lindo, não crie expectativas e trabalhe com a sua realidade. Mas tenha, gente, um local limpo, sem provocar ruído de comunicação, sem você distrair alguém para aquele local, isso é importante também, né? Fique no centro do seu vídeo, né? Aqui onde como eu falei para vocês, né? Do ombro para cima, sempre centralizado. Por quê? Porque você vai estar em primeiro plano, as pessoas vão te observar mais. É claro que elas estão observando a sua exposição, se você estiver no modo apresentação, sim, mas você está conversando com ela, você também está humanizando aquela apresentação. Então, faça isso, tá? Essa luz artificial, se você não tem a ring light que a gente fala, né? Acoplada à câmera, tem gente que compra, tem gente que, por exemplo, eu não uso, vocês podem usar essas luminárias, né? Essas que vocês compram de escritório. Não é o ideal, mas é uma solução mais barata, né? E que vai melhorar a sua exposição, né? Que vai te possibilitar você trabalhá-la com mais qualidade. Tá? Então, vamos acabar com essa coisa, eu não tenho como fazer. Vamos tentar na nossa casa, né? Mostra isso para alguém. Por exemplo, antes de entrar nessa sala, eu estava conversando com a Caroline aqui da Educação à Distância e a gente estava vendo, não é isso? A gente estava vendo o enquadramento, a gente estava vendo o cenário, e ela foi colocando para mim algumas questões importantes, né? Que poderiam, então, melhorar essa exposição. Então, uma dica para vocês, façam isso, conversem com alguém antes, entre um pouco antes na sala, se vocês puderem, ou criem uma outra sala paralela, em que vocês possam o quê? Trabalhar, né, o seu enquadramento, ver qual que é o melhor local, ver se aquela pessoa está à vontade para poder receber aquela informação. Tá? E antes de vocês começarem isso, né, aí vocês vão iniciar uma reunião, e antes de fato de entrar nessa reunião, vocês então vão olhar aí todas essas questões para que vocês, na hora de vocês entrarem, vocês não deixem para fazer isso durante a reunião. Primeiro que vocês vão perder tempo.
Segundo, que vocês vão provocar um ruído de comunicação. Vocês vão distrair as pessoas para ver. Ah, gente, tá o melhor enquadramento? A luz aqui tá boa? Não, faça isso antes, tá? Se der algum problema de tecnologia, por exemplo, como deu aqui para mim, é uma coisa que eu não posso tanto controlar. Mas eu posso controlar, sim, o meu modo de apresentação, o espaço onde eu estou, né? Tentar controlar um pouquinho esse fone de ouvido. Coisas que eu posso, né? Planejar é melhor, tá? Quando o professor, gente... Ó, lembra aqui, ó. Lembra de mim, né? Esse professor aqui, ó, tá? Eu sou aquela professora que estou engajada, muito interessada e comprometida, mas não sei. Estou aprendendo a lidar com essas ferramentas, tá? Vou acertar e vou errar, mas eu estou interessada. Aproveita esse interesse do professor. Quando ele perguntar, responda para ele oralmente. Então, por exemplo, durante uma aula, uma exposição, ou se ele não estiver dentro de uma exposição, né, fazendo uma apresentação, se ele estiver apenas conversando com vocês, né, com um caso, explicando uma determinada situação, e eles perguntarem, eu vejo muitos alunos não respondendo. Não façam isso, deixa o professor se engajar com vocês, não respondam nem pelo chat. Se ele te perguntou, ele está querendo que você, de fato, você comece a ter uma interação com ele da forma oral, conversando, participando com ele, tá? Use o chat somente quando ele solicitar dessa forma, como, por exemplo, está acontecendo aqui conosco hoje na nossa apresentação, tá? Evite entrar na sala atrasado. Gente, já é ruim entrar numa sala de aula presencial atrasado, o professor não gosta. No online é pior ainda. Por quê? Porque ele já tem que lidar com muitas ferramentas que ele não está acostumado durante essa aula. Quando você entra atrasado, né? Quando você ou faz algum comentário, alguma coisa que está fora daquilo que está planejado, você atrapalha esse professor, tá? Então evita de fazer isso. Tá? Dê para ele condições para ele trabalhar esse conteúdo com vocês, né, com a maior qualidade possível. Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, comunique ao professor essa dificuldade, né? Deixe ele perceber que vocês não estão engajados porque vocês não estão conseguindo entrar com a câmera, né, no celular, vocês não estão conseguindo o som. Por exemplo, ontem eu, com os meus alunos, né, solicitei a participação deles e uma determinada aluna, ela falou comigo, professora, eu não vou poder participar porque eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Pronto, tá explicado, tá justificado, tá? Agora, evita do aluno, do professor, porque isso acontece, gente, professor, fulano de tal, o que você achou? Fulano de tal, você pode, né, colocar aí a sua... né, a sua interpretação para determinada situação, você pode, né, colocar isso para os colegas e ele ficar em silêncio. Não tem como o professor te olhar. Então, isso prejudica, provoca um ruído na sua exposição, tá? Gente, participem que é importante, tá? Então, ele tá com o Google Meet, e aí, a partir do Google Meet, igual eu faço, falei assim, então, gente, então, por exemplo, se vocês estão online, vocês podem entrar em outros sites, vocês podem entrar em outros softwares, vocês podem entrar em outras ferramentas aí tecnológicas. Então, utilize essas ferramentas. Então, o professor, quando ele fala assim, vamos entrar no SIGA? Então, vamos olhar o conteúdo programático do SIGA? Vamos olhar qualquer coisa do SIGA? Se você está online, tem condições de você entrar. Não deixa ele falar sozinho e vocês não participarem, não. Entra e fala, professor, não estou conseguindo enxergar isso, professor, estou com uma dificuldade em determinada situação, porque é bom que vocês vão se engajando na aula. Senão, gente, a aula fica muito passiva. A aula fica, então tá, deixa eu olhar, interessante, então. Entendeu? Se vocês se engajarem, entrarem, principalmente o professor, por exemplo, que está trabalhando com o Google Classroom, o Google Classroom é uma excelente ferramenta de atividade colaborativa. Então, por exemplo, um professor pode corrigir um material, né, ao vivo, digamos assim, online, ao vivo para vocês, e vocês conversarem com eles, né, com esse professor. Por quê? E com os alunos também, né? Por quê? Porque essas ferramentas possibilitam o professor trabalhar de forma colaborativa com vocês. Então, não deixe de participar, tá? As atividades, por exemplo, essa é uma atividade que eu trabalhei no Google Classroom, tá? É uma atividade que eu dei até às 5h30 da tarde, tá? E eu estava corrigindo alguns textos de alunos que eles estão trabalhando em produção de texto do laboratório de radiojornalismo. Importante, nem todos fizeram isso. Conclua as atividades no período determinado pelo professor. Por quê? Porque ele tem o planejamento da disciplina.
senão vai ficar coisas acumulando. E aí ele já tem várias ferramentas que ele precisa trabalhar, precisa dominar, precisa ter habilidade, e aí ele vai ter mais esse atraso e outras disciplinas para trabalhar também, fora projetos de pesquisa. Esse professor está tarefado, que a agenda está apertada, tá? Participem da correção. Principalmente esse professor que trabalha no Google Classroom ou em outras ferramentas, tá, gente? Eu que trabalho no Google Classroom, ele pode trabalhar essas correções, ele pode trabalhar essas atividades de forma síncrona, de forma colaborativa com vocês. Então, na hora que ele chegar com a sua atividade, falar, ó, agora eu vou corrigir a atividade do Bruno, por exemplo. Aí o Bruno entra online para ele olhar essas atividades também. Entra online não, né? Aparece, obviamente, que ele já está online, para ele olhar essas atividades também e perguntar para o professor. Ah, professor, por que aqui você considerou que essa palavra ficou inadequada? Tá bom? Converse, tire dúvidas na hora da correção. Novamente, gente, esse professor, a agenda dele está apertada. Ele está tendo que trabalhar muito essa aula antes de dar a sala no Google Meet para vocês, antes de entrar no Google Meet para vocês ou gravar uma videoaula. Então, ele está tendo que dominar ferramentas que ele não tinha acesso, que não era necessário, né, anteriormente. Então, ele usa esse tempo da sala de aula para ele fazer uma série de coisas, né? Dominar uma série de atividades com vocês. Aproveite esse espaço, tá? E, novamente, qualquer problema, comunique ao professor. Quanto tempo que eu já estou, gente? Que eu estou sem tempo aqui. Alguém pode me dizer? Professora, agora que são 16h38. Ah, ótimo. Na apresentação de trabalhos, né? Quando vocês forem apresentar o trabalho de vocês, que tecnologia que você vai utilizar? Qual é a ferramenta que você vai usar? Você vai usar o seu mobile para você poder apresentar? É possível usar o mobile? Tem que ser um PC? Vai ser um tablet? Qual que é esse lugar de apresentação? Vai ser uma apresentação oral? Você não vai usar um recurso, por exemplo, de PowerPoint, né? Para você trabalhar, um outro recurso qualquer. Isso precisa ser definido e você precisa comunicar isso ao professor. Por exemplo, eu tenho uma aluna de uma outra cadeira que ela tem dificuldade de lidar com as ferramentas, etc. e tal, e ela estava conversando comigo ontem a possibilidade dela fazer uma apresentação que não necessariamente ela vá usar um PowerPoint, algo. É uma coisa para a gente discutir. Eu preciso entender esse aluno, eu preciso de entender a dificuldade desse aluno, com certeza. Porque quando for o contrário, quando eu pedir para eles também solicitar uma determinada situação para eles, eu gostaria que eles entendessem também as minhas dificuldades. Então, converse com ele, com esse professor. Diga aí quais são as suas limitações para que ele possa entender e trabalhar isso com vocês, tá? Gente, importante, já vi isso em muitas situações. Conexão. A conexão tá ruim. Onde você está acessando aquela aula? Onde você está acessando esse material? Tá? Então, é importante que vocês trabalhem com isso anteriormente, né? Então, se a conexão daquele local não tá bom ou tá caindo, é o melhor local para vocês apresentarem um trabalho? É o melhor local para vocês trabalharem, não como apresentação em PowerPoint, mas oralmente? Qual que é o melhor, tá? A pior coisa que tem, e eu já vi em um webinário, apresentação de um webinário, a conexão cair o tempo todo. Aí você sai da sala, entra na sala, sai da sala. Tá, primeiro, ruído de comunicação, você perde conteúdo e atrapalha toda a dinâmica, tá? Muitos alunos não fazem isso, ok? A conexão já tá ruim, eles entram na sala do mesmo jeito, e aí vai acontecendo esses ruídos. Obviamente, gente, isso é o ideal, se vocês puderem. A gente sabe das dificuldades de cada um, e a gente tá aqui também, o professor tem que estar disponível para poder entender esse aluno, tá? Se a sua conexão cair, eu tenho uma outra ferramenta, eu tenho uma outra tecnologia que eu posso usar. Então, meu PC deu algum problema, tá? Não tô, por algum motivo, tecnologia, né, a gente não domina isso, são coisas que a gente não controla, nós não somos conhecedores, né, experts nessa área, a gente não é, a gente está aprendendo a lidar. Então, como alternativa, o que eu posso usar? É bom ter isso perto de você, próximo de você, principalmente se você está apresentando um trabalho, uma avaliação que vale ponto e que essa conexão é importante para você, tá? Que suportes que eu vou usar? Fone, microfone. Por exemplo, os alunos que irão na UFMA para uma atividade, né, no formato híbrido, presencial, e que, de alguma forma, vão utilizar o PC, né, o computador de lá. É bom que eles levem o fone de ouvido com o microfone. Por quê? Não vai ter lá, né? Provavelmente, não sei em todos os laboratórios, mas isso geralmente os alunos, né? Essas ferramentas, os alunos, eles precisam
ter, né, esse suporte e levar esse suporte com eles. Então, sabe, não deixa para um momento da apresentação, falar, meu Deus, eu não tenho. Tá? Isso a gente já vê no presencial. Às vezes a gente combina com o aluno, olha, hoje vai ter apresentação, essa apresentação é data show, o aluno não leva o PC, não leva a caixinha de som, não leva uma série de coisas que é preciso no momento da apresentação. Então, é a mesma dinâmica quando vocês forem apresentar o trabalho de vocês. O tempo de apresentação, você tem que considerar a abertura e fechamento disso, né? Quanto tempo que eu tenho? Vocês podem fazer como eu fiz agora. Quanto tempo que eu já tenho? 38 minutos, então eu sei o que eu tenho que acelerar, o que eu posso, né, um pouquinho, trabalhar mais, um pouquinho determinado conteúdo. Por quê? Porque está dentro daquele, né, tempo determinado de apresentação. Quando se trata da comunicação, gente, né, o pacote, o conteúdo do pacote pode até ser bom, ou seja, né, a sua fala, o seu discurso, o seu pensamento, a forma como você vai desenvolver aquele pensamento. Mas, se na hora de você apresentar, que a gente chama de embalagem, não convencer, não adianta. Então, de fato, pensem nisso. Então, vocês estão com uma apresentação no PowerPoint, antes da apresentação você vai ter uma abertura, não vai? Você vai falar e as pessoas vão te olhar somente. Durante a apresentação, vocês também vão, né? Vocês vão aparecer de alguma forma. Então, na hora de vocês trabalharem, na hora de vocês aparecerem, tenham em mente que as pessoas, elas estão formando uma opinião sobre você, né? Aquilo também, de alguma forma, ele estabelece, ele tem um significado, e esse significado vai ficar registrado, ainda mais com as telas, tá? Olhe para a câmera. Eu sei que em todos os momentos, às vezes fica um pouquinho cansativo, ou às vezes você, por exemplo, quer olhar alguma coisa para poder apresentar, mas é importante que você olhe para a câmera em todo, ou na maior parte do tempo da sua apresentação, como eu estou tentando fazer aqui com vocês. Por quê? Primeiro, te ajuda a concentrar, né? Então você tem um foco ali. Outro, você se mantém um pouco mais engajado com aquele público, com aquela audiência, né? E você pode melhorar, dar mais qualidade para a sua apresentação. Procure não se distrair para manter o engajamento. Então, por exemplo, isso que eu falei com vocês, alguns ruídos. Você está na sua casa, né? Infelizmente, alguém passa, né? Ou alguém bate na porta, ou é um som. Não, foca. Foca por quê? Porque você só tem essa ferramenta, né, praticamente o seu PC e, né, os softwares, ou o que você estiver utilizando aí na sua apresentação para você manter esse engajamento. Então, é importante. Como palestrante, vista-se adequadamente. Gente, o que é vestir adequadamente? Como vocês estivessem, né, no momento presencial. Então, cabelo arrumado, né, roupa, postura, maquiagem, né? Então, eu já percebi, ainda não tive essa experiência em sala de aula, mas eu já soube, por exemplo, de professores que, além, né, da reclamação deles, que além da falta de engajamento dos alunos, eles não estão vestidos adequadamente, ou estão em locais inadequados. Por exemplo, na cama, né, que fique, obviamente, visível para a gente que você está na cama. É inadequado, né? É num ambiente privado, é num ambiente pessoal. Não é assim que você vai assistir uma aula. Você vai assistir uma aula com uma postura, sentado, assim, né, focado no professor, é o ideal, né, isso que a gente pelo menos espera de um aluno, né, a expectativa que a gente cria. Então não faça isso com o seu professor porque ele está te observando. Você acha que não, mas ele está te observando, tá? Se em algum momento, por algum motivo, você tem que sair de lugar e ir para um local inadequado, aí é nesse momentozinho que você, tira a câmera ali, né, do local. Mas quando você aparecer, tá? Se coloque numa postura adequada, num local adequado, porque isso vai ficar registrado na memória daquele palestrante ou daquele professor. Novamente, qualquer problema de tecnologia, sempre comunique a ele. Por exemplo, na minha aula, eu tenho um aluno em uma das turmas que tem problemas em acessar o Google Classroom. Não tem problema. É mesmo, ele falou para mim. É dessa forma? Então vamos fazer via WhatsApp. O WhatsApp, para ele, funciona melhor para as necessidades desse aluno. Eu escutei, ele não é obrigado. A professora tem dificuldade de acessar o Google Classroom e o siga. Qual que é a sua facilidade? O que você tem mais, né? Que você consegue manter um diálogo melhor, para poder colaborar comigo e eu com você, obviamente. A gente manter essa relação. Com não sei o quê? Então vamos com essa tecnologia, ok? Então, novamente, não esqueçam disso. Quando você estiver com a sua câmera ligada, estiver apresentando, todos esses elementos são importantes para você não provocar um ruído de comunicação e estabelecer isso da forma mais saudável possível,
tá? Na hora da apresentação de vocês, pessoal, é o seguinte, já é uma situação diferente, né, que a gente está se acostumando, está se adaptando, apresentar via via PowerPoint ou outras ferramentas aí, no Google Meet ou nas videoaulas, tá? Explorem as imagens, tá? Quer dizer, a gente já não está usando muito mais aqueles textos, né? Na forma presencial, na apresentação dos slides, a gente já não usa mais tanto texto, a gente já percebeu que isso não funciona. Ou ler aquilo que está escrito, né? A gente já viu que isso não funciona. Muito menos numa relação online. Numa relação online, você precisa estar engajado visualmente. Então, explorem isso, que vocês puderem, né? Imagens, numa imagem você vai lembrando que você vai falando e você vai caminhando, tá? Isso, em termos de engajamento, ele funciona muito mais do que aquele slide, com aquele série de textos, etc. Principalmente se eles forem textos pequenos, não façam isso, porque isso pode, novamente, provocar um ruído de comunicação de vocês com o professor, ok? Outra coisa, né, na hora de vocês apresentarem, né, problemas que podem causar aí, né, ruídos, falhas de comunicação. Ombro caído, olhar vidrado, né, você tá nervoso, né, acho que vocês podem observar aqui. Principalmente isso no presencial, então a gente vê na hora, né, ou não direcionado, quer dizer, eu tô falando, mas o tempo inteiro eu não consigo me engajar com a câmera, tá? Uma voz trêmula, quer dizer, você percebe que a pessoa está nervosa, existem atividades, né? Se você já tem isso, se você já tem esses problemas, procure um fonoaudiólogo, procure um profissional, porque isso vai ser bom para você, não é só para aula, não é só para engajamento online, isso é para melhorar a sua comunicação com tudo, tá? Musculatura facial rígida, então a gente, né, fala assim, né, não consegue movimentar muito a boca, né, deixa a boca aberta, movimente, use exercícios que podem aí te auxiliar. Tem as disciplinas de comunicação, vou até fazer uma propaganda aí, umas disciplinas aí de direção, de laboratório de rádio, laboratório de tele, que a gente, né, ajuda aí os alunos, dá algumas técnicas para esses alunos poderem melhorar essa comunicação, soltar mais essa voz, tá? E é uma respiração, né, aquela respiração que você vê que a pessoa, né, ela chegou naquele momento, ela tá nervosa e não consegue dominar, tá? Existem técnicas, eu vou dar também para vocês 2 referências bibliográficas aqui, se vocês se interessarem, para vocês consultarem, tá? Sobrancelha também é uma expressão que produz sentido, que produz uma comunicação, tá? Então, se você tá com a sobrancelha baixada, demonstra o quê? Né, uma certa reflexão, seriedade. Geralmente, não sei se vocês já perceberam, quando uma pessoa vai contar uma história triste, a nossa expressão facial, ela muda, né? Já quando você levanta a sobrancelha, né, demonstra um pouco o quê? Não sei o que está acontecendo, né? Indignação, espanto. Então, cuidado com isso, porque isso também produz, né, um sentido, uma comunicação. Ah, professora, mas então eu tenho que, né, manter não posso ter muitas expressões? Pode, isso é natural, isso aí dá, né, dá essa carga de naturalidade, né, ao seu comportamento. Mas quando eu falo isso, gente, eu estou falando em excesso. Então, o tempo todo vocês trabalham com a expressão assim, ó, ai, parece que tem uma coisa desconfortável, tá? E o tempo todo também vocês trabalharem da outra forma, né, com a sobrancelha mais elevada, também demonstra que vocês não estão à vontade. A gente não é assim, né, no nosso cotidiano. A gente tem uma expressão, mas ela não é uma expressão, não são comportamentos frequentes, digamos assim, de expressões faciais. A gente vai mudando, né, conforme a gente vai falando, a gente vai mudando com aquele conteúdo, tá? Projeção de voz, importante, gente. Tem pessoas, eu vejo em sala de aula isso, no presencial, a gente percebe isso também, principalmente agora, né, que a gente precisa ter esse volume aí, esse som funcionando, essa acústica adequada, gente que fala muito baixo, né, fala muito baixo, e a gente não consegue escutar. Então, é importante que vocês, olha, eu tô aqui com o microfone, né, eu tô aqui com uma acústica diferente, não estou em sala de aula, mas eu estou falando como se eu estivesse em uma sala de aula, projetando. Isso me ajuda o quê? Até na minha expressão corporal. Quando eu projeto mais a minha voz, o meu corpo também, ele fica diferente. É diferente se eu falar baixinho. Então, com essa projeção de voz, eu também mudo
né, a arquitetura, digamos assim, do meu corpo. Então, isso é importante, tá? Então, uma boa dica para vocês projetarem a voz de vocês, é colocar um colega na frente. Vocês podem fazer, solução caseira, tá? Coloca um colega na frente, e aí você fala para ele. E aí depois você coloca ele, o que? Mais distante. E aí você tem que projetar a sua voz para que você possa conversar com ele. Essa projeção de voz é a voz mais adequada para você apresentar. Claro que isso, se você detectar, né, se alguém te falar, alguém mencionar essa situação, esse problema aí para você trabalhar durante a sua projeção, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem 2 bibliografias aí? Tem essas 2, que é um curso de locução para todas as profissões, e tem um curso que são um livro que tem, né, algumas autoras aí, que elas também vão trabalhar bastante essa questão de postura, né, voz e postura para apresentação de qualquer coisa. A segunda referência é mais direcionada aí para quem vai trabalhar com telejornalismo e tal. A primeira não. A primeira ela vai justamente te dar essas dicas para você melhorar a sua forma de comunicação, tá? Como tá aqui, vocês vão ter acesso aí esse slide, né? Essa apresentação, vocês vão poder acessar, se vocês quiserem. E aí eu vou deixar também aqui no chat, logo depois da apresentação, 2 links. Um do professor Márcio Carneiro, que ele tem um canal do YouTube, que ele dá altas dicas de extensões para Google Meet, não sei se vocês já acessaram, inclusive ele deu um curso nesse projeto da educação à distância. E a própria apresentação da professora Cecília Leite, que também foi uma apresentação sobre postura, né, sobre etiqueta, que é bem interessante também, vocês o quê? Né, agregarem essas informações, vocês compartilhar essas informações para melhorar a apresentação de vocês e vocês terem mais qualidade, tá? Gente, um bom semestre, tá? Para todos, para todas. Esses são os meus 2 contatos. Atualmente eu trabalho na TV UFMA, estou lá colaborando com a equipe, gosto muito do que eu faço, trabalho com uma equipe interdisciplinar, então eu tenho alunos de diversos cursos, né? Se vocês não conhecem, por favor, né, entrem nas redes sociais da TV UFMA, nas mídias sociais, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso trabalho e, de repente, né, entrar em contato com a gente para, né, fazer um estágio, né, ou colaborar com algum conteúdo, tá? Nós temos a nossa programação televisiva e muito importante aí a participação de vocês. E esse é meu e-mail, tá? Professora, eu gostaria de saber mais uma coisa, eu gostaria de participar da sua aula online sobre locução, né, que você dá no laboratório de radiojornalismo, eu queria pegar algumas dicas, podem me procurar, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, gente.